Bom, boa noite a todos. Hoje, prosseguindo o ciclo de literatura, nós vamos ter A Morte de Ivan Ilitch, narrado pelo Roberto. Roberto, como sempre, se apresenta rapidamente e depois pode começar. Legal. Bom, como a maioria já sabe, se não todos, eu, eu sou engenheiro mecânico, trabalhei quase minha vida toda com ferrovias, tá certo, com material ferroviário. Sou italiano, tive a felicidade de nascer em Pádua, e hoje eu vou falar de uma coisa que eu não entendo muito, mas já que pediram, vou falar sobre a morte do Ivan Ilitch, tá bom? Vamos ver como é que sai. Bom, então, eu escolhi. Realmente, o pessoal que falou antes de mim não é modéstia, sem falsa modéstia, realmente é muito melhor do que eu em termos de conhecimento de literatura, tá certo? Então, eu, para falar sobre um livro, eu escolhi um livro relativamente curto, pequeno, de poucas folhas, poucas páginas, que é para facilitar a leitura, que tem muita gente aqui no nosso grupo que gosta mais de cinema, gosta mais de outros tipos de diversões, de distrações, que não a leitura. Então, eu escolhi esse livro do Ivan Ilitch, porque é um livro que tem um pouco mais de 70 páginas, e ele é focado basicamente em um tema, que é a razão, me parece que é a razão do viver. Eu vou procurar dar a minha interpretação. Na verdade, eu entendo que esse grupo, para a gente falar sobre livros, é mais uma pessoa que dá o pontapé inicial e depois cada um dá a sua opinião, dá a sua visão. E os livros têm muito disso, né? Não tem uma verdade absoluta, tem a verdade que cada um vê no livro. Então é o que eu vou procurar fazer hoje, falar sobre a morte de Ivan Ilitch, do russo Lev Tolstói. Tá bom? Vamos lá. Vamos, Ari, vamos para o próximo. Bom, então, antes de falar do livro propriamente dito, eu vou falar do autor, né? O Tolstói. O Tolstói é já todos nós conhecemos, mesmo nós eu que não conheço muito literatura, e a maior parte das pessoas que não conhecem literatura conhece o nome do Leon Tolstói, tá certo? Ele nasceu em 1828 em Yasnaya Poliana, uma propriedade rural na Rússia, né? Ele era o quarto de cinco filhos e cresceu num ambiente aristocrático. O pai dele, ele era um aristocrata rural, dali do interior da Rússia, tá? Então, o Tolstói, o Liev, né? Ele estudou na casa dos pais, essa casa está mostrada na figura número 1 aí, era um casarão, tá certo? Uma casa rural muito grande, uma propriedade rural grande. E o Tolstói, então, ele estudou na casa dele, ele não foi na escola inicialmente, todos os estudos foram feitos na sua própria casa, com tutores. E depois ele fez a Universidade de Kazan, onde ele se formou em línguas. O Liev também frequentou a Universidade de Direito depois, mas ele não se formou, ele não terminou o curso. Ele, quando tinha 26 anos, ele se juntou ao exército russo para a Guerra da Crimeia. A Crimeia, como vocês veem, como vocês sabem, está mostrada nessa figura número 2, é essa parte sul da Ucrânia. Até recentemente, sei lá, uns 10 anos atrás, a Crimeia tinha voltado a ser da Ucrânia. Mas a Rússia, não sei por quê, não sei se é por questões geopolíticas, porque ela tem essa parte do Mar Morto, do Mar Negro, que ela tem muito interesse. A Rússia sempre se interessou pela Crimeia. Então, com 26 anos, o Tolstói foi numa dessas guerras, chamada a Guerra da Crimeia.
E ele já começou a escrever, inspirado nessa guerra. Ele escreveu um dos primeiros livros dele, eu acho que foi o primeiro, chamado Contos de Sebastopol. Sebastopol é uma cidade que fica lá na Crimeia, tá certo? Na figura número 3 aí, vocês veem a figura do Tolstói quando jovem, mais ou menos com 26 anos, quando ele fazia parte do exército do czar, que ele foi lutar lá na Crimeia. Vamos para o próximo, por favor, Ari. Então, o Tolstói foi casado com a Sofia Tolstói, né? Durante 44 anos. E eles, durante esse tempo todo, eles tiveram 13 filhos. Acho que ele escrevia durante o dia. A Sofia desempenhou um papel importante na vida e na carreira do Tolstói, né? O relacionamento deles era de amor e ódio. Eles se amavam, mas também eles viviam em conflitos, eles brigavam muito, né? A Sófia, a mulher dele, era talentosa, trabalhadora, ela ajudava em muito o próprio Tolstói. O Tolstói tinha uma letra meio esquisita, então ela reescrevia ou escrevia de uma maneira legível aquilo que o Tolstói escrevia. E ela fazia muitas outras coisas ajudando o marido, né? E ela também era dedicada à família, mas, como eu disse para vocês, eles tinham personalidades diferentes, eles viviam meio que em brigas, né? Era um amor e ódio, mas eles ficaram juntos durante 44 anos. Ela ficou com ele, a Sófia ficou com o Liev até a morte dele. Então, só para vocês terem uma ideia, enquanto o Liev buscava uma vida simples e ascética, a Sófia valorizava a estabilidade e o conforto material. Por exemplo, o Tolstói, ele não queria nem receber, durante uma fase da vida dele, ele não queria nem receber os direitos autorais dos livros dele. A Sófia era totalmente contra, ela queria ter uma vida razoável e era contra esse negócio de não cobrar os direitos autorais dos livros. Então, eles brigavam por uma série de fatores. Bom, aí nesse slide a gente tem na figura número 1 o Tolstói aos 23 anos, antes inclusive dele ir para a guerra da Crimeia. No 2, a Sófia, praticamente na idade em que ela casou. No 3, a gente já vê o Leon Tolstói já no final da vida. Se vocês repararem, ele anda descalço, com a barba comprida. Realmente ele já tinha uma vida mais de asceta, né? Inclusive, depois a gente vai ver, ele meio que fundou uma religião dele, né? Ele se separou da Igreja Ortodoxa Russa e fez uma religião meio que por conta. E na figura número 4, a gente vê a Sófia e uma das filhas, um dos 13 filhos deles, que era essa filha, era a Alexandra. Vamos para o outro, por favor. Então, Leon e Sófia Tolstói. Com a fama do marido, a Sófia se sentia sufocada pelas experiências e pelo papel de esposa do grande escritor. Quer dizer, muitas coisas que ele deixava de fazer ou de responder, etc., acabava sempre nas costas da esposa, né? O conflito com ela era tão intenso que, várias ocasiões, o Tolstói fugiu de casa. Então, eles brigavam, o Tolstói não tinha o que fazer, ele pegava e fugia e saía de casa. E ela sempre lhe seguia, até que, na última vez, ele morreu antes de chegar no destino, ou seja, bem próximo à morte dele, ele saiu de casa, ele ia pegar um trem, ele tinha desaparecido, aí a mulher, a Sófia, foi encontrá-lo numa estação de trem, levou o Tolstói para casa e poucos dias depois ele morreu. Na década de 1870, o Tolstói passou por um despertar espiritual. Ele mudou a forma de pensar dele, né? E ele descreve isso no seu livro A Confissão. Isso eu estou falando para vocês, eu não li essa confissão, mas fiquei interessado. Ele realmente tinha um modo de pensar e, mais ou menos nessa década de 70, aí, um desses anos da década de 70, ele mudou a forma de pensar dele. Então, ele descreveu essa nova forma, essa nova visão que ele tinha da vida dele nesse livro A Confissão. Essa epifania
não sei se fala Epifania ou Epifânia, desculpe aí, em italiano Epifania, mas não sei o português. Bom, essa mudança dele teve vários reflexos também no livro A Morte de Ivan Illich. Então, a gente vê, a maioria de nós conhece o livro, já leu o livro, né? E a gente vê que realmente ele tem ele quer entender o que é a vida, né? Então, um reflexo dessa mudança dele também espirrou, vamos dizer assim, no livro A Morte de Ivan Illich, que, por sinal, esse livro A Morte de Ivan Illich foi escrito logo em seguida ao livro que ele escreveu, A Confissão. Vamos para o próximo, por favor. As primeiras obras de Tolstói inclui a trilogia semi-autobiográfica. Não é bem uma autobiografia, mas é bastante. Então, ele escreveu logo 3 livros, um atrás do outro, a infância, depois a adolescência e juventude. Em 4 anos, ele escreveu esse livro. Repito, não que ele escrevesse da vida dele propriamente dita, mas tinha muito da vida dele nesses 3 livros. Esses livros contam a história de um filho de proprietário rural rico, que era o caso dele, e sua lenta percepção do abismo entre ele e os camponeses. Esse fato, esse modo de ver a vida, ele levou daí para frente. Ele sempre repara nas diferenças sociais, né? Todas as obras iniciais dele foram bem recebidas pelo público e ajudaram a fazer de Tolstói um escritor em ascensão. Então, como nós vimos lá, o primeiro livro foi Os Contos de Sebastopol, e depois ele escreveu 3 livros, A Infância, a Adolescência e a Juventude. E ele já começou agradando, ele já começou a se tornar um escritor famoso. Vamos para o próximo, por favor, Ari. Bom, aí eu relacionei algumas das obras deles. As obras principais deles, essas que estão relacionadas aí, são tudo parte de literatura, mas diga-se de passagem, ele também escreveu peças teatrais, tá certo? E uma ou outra coisa, ele fez crítica social, né, em outros livros, mas os principais realmente eram os romances, né? Então tem, como eu falei para vocês antes, infância, adolescência, juventude, Felicidade Conjugal, acho que depois ele se arrependeu de ter escrito esse livro. Os Cossacos, Guerra e Paz, Ana Karenina, Uma Confissão, que é esse livro que ele teve essa visão diferente da vida. Logo em seguida, A Morte de Ivan Illich, A Sonata de Kreutzer, O Diabo, Ressurreição, O Cupom Falso e Raja Murat. Esses são alguns livros, ele escreveu muito mais, ele era muito prolífico, ele escreveu muito, né? Eu destaquei aí, em uma cor um pouquinho diferente do azul, esse Guerra e Paz, Ana Karenina e A Morte de Ivan Illich. Eu acredito que esses sejam os 3 livros mais lidos, os mais conhecidos, pelo menos fora da Rússia, eu acredito que sejam os livros mais lidos aí pelas pessoas, né? Por sinal, foram os 3 livros que eu li dele, tá certo? Agora, diga-se de passagem, se a morte, desculpe, se a morte de Ivan Illich é um livrinho, Guerra e Paz é um baita de um livrão, são livros bem alentados, tanto ele como a Ana Karenina, né? Agora, quais são, assim, de uma maneira geral, as características literárias do Leão Tolstói? É o estilo realista, ausência de idealizações, nacionalismo crítico. Inclusive, tem uma época que ele ficou meio um pouco mal visto pelo czar. Adultério feminino, Ana Karenina ele dá uma ênfase especial nisso. Prosas psicológicas, monólogo interior, elementos sociopolíticos, críticas de costumes, caráter irônico, moral religiosa, aspecto trágico e personagens complexos. Quer dizer, os personagens dele não são personagens que do começo ao fim têm a mesma face. Eles muitas vezes eles têm são personagens complexos. Eles têm várias facetas, eles interagem na obra de diferentes maneiras. Tá? Vamos para o próximo, por favor. Bom, então aí eu destaquei aqueles 3 livros que eu falei para vocês que eu considero que são os mais
que tiveram mais repercussão. Um deles é o Guerra e Paz. É o estilo épico histórico, né? É esse o estilo que eu acredito seja o do livro. As características principais é a amplitude. Esse romance abrange um vasto período da história russa, incluindo as guerras napoleônicas. Ele narra a parte aí da invasão da Rússia pelo Bonaparte. Personagens complexos, Tolstói cria, como eu falei para vocês, personagens multifacetados, explorando suas vidas, emoções e dilemas. Outra característica são as reflexões filosóficas. Ele intercala cenas de batalhas com reflexões sobre a natureza humana, o livre-arbítrio e o destino. Então é interessante, porque o livre-arbítrio, a gente tem livre-arbítrio, mas o que o destino influi no livre-arbítrio e vice-versa? Então, ele coloca, eu acredito que de uma maneira bastante bacana, né, esse confronto entre o livre-arbítrio e o destino. Bom, e o livro também tem detalhes realistas. Ele descreve minuciosamente a sociedade, a aristocracia e a vida cotidiana da Rússia do século XIX. Realmente é um livrão, eu acho que vale a pena ler, eu até recomendo. Tá? Vamos para o outro. Roberto, uma parte. Sim. Por que você botou o John Lennon com o Che Guevara? Porque um é cheio da paz e o outro era meio revolucionário. Então, eu, dentro da minha genialidade costumeira, coloquei essa figura aí. Desculpe, é brincadeira, né? Você sabe disso. Eu pus exatamente na Guerra e Paz. Bom, o próximo é Ana. Desculpa, viu? É que você dá chance para eu falar assim, cara. Não faz isso, Ari. Bom, Ana Karenina. É outro romance muito bacana dele. Vale a pena. A Rosa está lendo, o Ari. Depois dela ler, eu acho que você devia ler também, tá? A Ana Karenina, ele foi publicado em 1877 e é um estilo romance psicológico e social. Muitos outros livros foram escritos depois dele basicamente com essas mesmas características da Ana Karenina. Ele foi um padrão. Ele tem exploração psicológica, ele foca nas emoções e conflitos internos dos personagens, especialmente, evidentemente, da Ana Karenina. Ele faz uma crítica social, ele aborda temas como o adultério, moralidade, hipocrisia e a posição das mulheres na sociedade. E o estilo descritivo detalha a alta sociedade russa, seus costumes e dilemas. Então, para a sociedade russa, realmente ele representou aquilo que era a alta sociedade russa daquela época. Vamos para o próximo, por favor. Bom, mais um pouquinho só sobre a Ana Karenina, que é um livro bacana. Em Ana Karenina, os sentimentos de Ana são complexos e intensos, especialmente em relação ao seu marido e ao amante. O casamento da Ana Karenina com o esposo, com o marido dela, foi um casamento arrumado. O camarada chamava-se Alexei Karenin. E, como bom russo, né, a mulher, eles acrescentam um A no fim do sobrenome do marido, né? Por isso que ela é Ana Karenina. Seu casamento foi arranjado, e embora Karenin seja respeitável e importante, o relacionamento deles era formal e carecia de paixão. Quer dizer, então, eles se gostavam, tal, mas não era aquela paixão, né? Então, dentro do Ana Karenina, tem uma distância e formalidade. O casamento é marcado por aparências e pela distância. O Karenin é mais preocupado com a sua reputação e a posição social do que com amor à família. Então, ele realmente ele vivia mais de aparências. Diga-se de passagem, uma parte disso, de outra maneira, evidentemente, é mostrado na vida do Ivan Illich, né? Na morte do Ivan Illich. Convenções sociais. O marido se apega às convenções e à honra, mesmo quando percebe que Ana está apaixonado por outro homem. Então, mesmo quando ele percebe que a mulher já não está mais afim dele, já está com outro, ele ainda assim
insiste em manter as relações. Rosa, desculpa que eu estou contando aí a novela, hein? Paixão e escândalo. Ana conhece o conde Vronsky e se namora por ele. Karenina quebra as convenções sociais ao se envolver com Vronsky. Dilema e sofrimento. Ana vive um dilema entre seu amor por Vronsky e suas obrigações como esposa e mãe. Então, a gente vê, esse livro foi escrito em 1800 e tanto, quer dizer, então, realmente, essa questão de gostar de outro homem, de família, realmente é um grande dilema. Ele retrata muito bem isso no livro. Isolamento e queda. Ela, Ana, né? É impedida de ver seu filho e enfrenta o julgamento implacável da alta sociedade russa. Né? Tragédia. O relacionamento leva a Ana a uma espiral de tragédias. Ela abandona seu marido, seu filho e sua posição social. Então, ela larga tudo para ficar com Vronsky. No final, desculpa aí a Rosa, ela enfrenta a solidão, o desespero e a tragédia, culminando em um ato de suicídio. Ela se joga debaixo de um trem. Ô, Roberto, eu posso só fazer uma observação? Desculpa, eu não entendi. Eu posso só fazer uma observação? Claro, pode fazer quantas quiser. Eu acho que o que eu achei interessante aí no Ana Karenina é que, na verdade, ele diz que todo mundo traía todo mundo como numa corte francesa. A Certo, diferença é que as pessoas levavam isso com muita falsidade, com muita ironia. Todo mundo sabia quem era amante de quem nos salões, mas se comentava a boca pequena e todo mundo disfarçava. Ela se exatamente. apaixona de verdade, ela era uma pessoa virtuosa, na verdade, era uma mulher correta, mas ela fica totalmente apaixonada e ela demonstra isso. Eles namoram na frente dos outros. E isso que é a Exatamente. desgraça dela, não tanto socialmente, né? Não é tanto Verdade. a traição, que era uma coisa que era meio aceita na corte, mas é o fato de ser escancarado, de ser um amor que se assume. Só que ela não aguenta depois essa carga, ela se sente muito culpada, né? É verdade. Maria Eugênia, tanto. Ari, se você conseguir voltar no slide anterior, só para uma figura que eu coloquei aí, essa, essa daí, essa, exatamente isso aí. Então, ó, vê essa figura. Exatamente, está a Ana Karenina e o Wronski, ele, um segurando na mão do outro e olhando para quem está olhando, que realmente era disfarçado manotrópico, né? Então, era Sim. um amor assim. Realmente, é lendo o livro que a gente percebe o como era. Mas você tem razão, Maria Eugênia. Não era uma coisa absolutamente às escondidas, tá certo? Mas ela tinha esse outro caráter, tanto que ela ficou com, vamos dizer, entre aspas, com a consciência pesada e acabou se suicidando. Ela se jogou debaixo de um trem. Ari, vamos em frente, faz favor. Aqui, só por falar em trem, ela só morreu. Porque eu falei para vocês que eu trabalhei 42 anos como ferroviário. Ainda continuo trabalhando, eu dou consultoria, mas eu trabalhei como ferrovia e especialmente com sistemas de freios ferroviários. Eu alego para vocês que se o freio que esse trem usasse fosse feito por onde eu trabalhei, ela não teria sido atropelada e a história teria terminado de uma maneira diferente. Desculpe aí a modéstia. Pode passar para frente, Ari, por favor. Bom, finalmente, o outro livro que eu também acho que daquela trilogia é A Morte do Ivan Ilitch, que nós vamos falar já já. A Morte do Ivan Ilitch foi escrito em 1886 e o estilo é realismo psicológico e as características foco na morte e reflexão existencial. Então, desde as primeiras páginas até a última, eu acho que ele reflete muito isso. Então, ele acaba sendo repetitivo, mais um repetitivo muito interessante, né? O protagonista confronta a mortalidade e questiona o significado da vida. Análise profunda. O Tolstói explora a alienação, a superficialidade e a busca por autenticidade. Pessoal, desculpe, isso aí é uma opinião minha, depois vocês dão a de vocês, né? A obra é simples e direta, a narrativa é concisa, sem os adoros desnecessários. Ele critica a burocracia e a hipocrisia social.
ele revela as falhas do sistema judiciário, dos médicos. O médico, sempre que vai visitá-lo para ver o que ele tem, faz aquela pompa toda, é uma imagem, mas jamais diz o que ele tem. O próprio médico talvez não soubesse o que ele tinha. E também outra característica é a falta de empatia das pessoas, né? Vamos para o próximo, por favor. Bom, a crise espiritual do Tolstói. Em 1879, o escritor passou por uma crise espiritual, aquilo que eu falei para vocês, né? Epifânia, que o levou a buscar respostas religiosas e filosóficas para as suas dúvidas. Ele descreveu essa crise, como eu também já falei, no livro A Confissão, e o Liev sentiu que sua vida havia perdido o sentido, que estava vivendo uma existência sem propósito. Exatamente isso que ele sentiu, eu acho que ele se inspirou para escrever A Morte do Ivan Ilitch, né? E Tolstói desenvolveu sua própria filosofia, na qual enfatizava a importância da simplicidade, humildade e do amor ao próximo. Como eu disse para vocês, ele fundou uma espécie de uma igreja, ao lado da Igreja Ortodoxa Russa, uma seita, né? O Liev acreditava que a felicidade só poderia ser encontrada através do serviço aos outros e pela busca da verdade e da justiça. Vamos para o próximo, por favor. Bom, os últimos anos do Tolstói e a morte em 1910. O Tolstói passou seus últimos anos em um estado de conflito interno, dividido entre sua vida de aristocrata, porque ele era um cara, nós vimos, desde família, era de família rica, né? Então, a sua vida de aristocrata e sua busca por uma vida simples e humilde. Liev se tornou um crítico da Igreja Ortodoxa, como eu falei para vocês, e do governo também czarista. Em 1910, o escritor abandonou sua casa e partiu em direção a Astropov. No caminho, ficou gravemente doente e morreu aos 82 anos de idade. Uma outra característica do Tolstói, ele era um frasista. Poxa, quem olha a biografia dele descobre um monte de frases bastante interessantes. Uma delas é essa: Deus existe, mas não tem pressa em se fazer conhecido. Eu pessoalmente achei interessante essa frase dele. E nas figuras número 2 e número 3 estão fotografias que foram das primeiras fotografias que foram tiradas na Rússia. Ele já com idade, essa número 2 não dá para ver, mas ele está descalço. E na número 3 ele saindo de casa e indo para outros lugares, tá certo? Vamos para o próximo, por favor, Ari. Bom, o legado de Tolstói para a literatura mundial. O Lev Tolstói é considerado um dos maiores escritores de todos os tempos, né? E seu legado para a literatura mundial é inegável. Seus romances Guerra e Paz e Ana Karenina são citados como alguns dos melhores já escritos, e eu acho que são mesmo. Tolstói é conhecido por sua habilidade em criar personagens complexos e realistas, bem como pela capacidade de temas universais. Realmente, os temas dos livros dele, esses grandes livros dele, são amor, morte, religião, moralidade, são temas universais. Então, o livro dele, o conhecimento do livro dele não ficou restrito à Rússia. Qualquer um de qualquer país lê e se identifica em muitas coisas com os temas que ele trata nos livros, né? O trabalho dele influenciou mundialmente muitos outros escritores, e as ideias políticas e filosóficas do escritor russo tiveram impacto significativo no pensamento social e político do século em que viveu. É isso aí. Vamos para o próximo, por favor. Vou tentar ser rápido. Bom, aí vamos falar da morte do Ivan Ilitch, do livro propriamente dito. Isso aí foi uma introdução, a introdução é metade da fala. A morte de Ivan Ilitch, que é o propósito do nosso livro, né? O livro, bom, já o título já diz que ele morre. E logo no começo do livro tem uma nota de falecimento. Então, a primeira página, a primeira coisa que a gente lê é a morte do Ivan Ilitch. Então, a gente perde qualquer esperança que o camarada se salve no fim da história. Então, começa assim. Praskovia Fyodorovna Golovin cumpre o doloroso dever de comunicar a seus parentes e amigos a morte de seu esposo bem-amado,
Ivan Ilyich Golovin, conselheiro da Corte de Apelação, falecido aos 4 de fevereiro de 1882. O enterro sairá na sexta-feira, ou 13h. Então, é assim que o livro começa. Então, a gente já sabe como acaba o livro, né? No começo, a gente já sabe como acaba o livro. Vamos para o próximo, Ari. Análise da obra. Bom, eu pus essa análise, entre aspas, porque é a minha visão. Eu acredito que seja a visão da maioria, né? Mas cada pessoa, né, tem uma visão diferente das coisas. Então, eu coloquei essa análise, quer dizer, a minha visão, acredito que da maioria, a morte do Ivan Ilyich. Vamos para o próximo, por favor. Síntese do livro. Então, em síntese, o que é a morte do Ivan Ilyich? A morte do Ivan Ilyich foi publicada, como eu disse para vocês antes, em 1886. A história gira em torno da vida de um juiz de alto escalão da Rússia czarista. Quando ele adoece, enfrenta a própria mortalidade, Ivan começa a refletir o significado da sua existência e das escolhas que fez ao longo da vida. Ou seja, parece que até então ele foi vivendo, ele foi deixando a vida, como dizia o Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. E quando ele começou a encarar a própria morte, aí ele começou a pensar na vida que ele tinha levado. Ivan experimenta uma longa jornada espiritual e emocional enquanto segue o caminho para a morte. A novela explora temas como a busca do sentido da vida, todos nós buscamos, né? Por isso que é um livro universal, né? Qualquer lugar você lê e é isso aí. Então, o sentido da vida, a natureza da morte e a importância da compaixão e do amor. A morte de Ivan Ilyich pode ser dividida em 3 partes. Pelo menos eu acho assim, e outros acham também. Introdução e vida do personagem, que é a primeira parte, e nela somos apresentados a vida de Ivan Ilyich. A narrativa dessa primeira parte descreve sua carreira, casamento e relações sociais. Então, vamos dizer, em termos, o livro não é dividido em 3 partes, mas, vamos dizer, os temas são colocados mais ou menos em 3 partes separadas. A primeira parte seria essa, né? A narrativa da carreira, do casamento e da relação com os amigos, as relações e com o pessoal com quem ele trabalha. Vamos para o próximo, por favor, Ari. Síntese do livro ainda, continuando. A segunda parte é a parte que ele trata muito da doença e do sofrimento. O livro foca na doença do protagonista. A dor física e o sofrimento emocional são explorados de forma intensa. Então, toda hora o Tolstói maceta nessa parte, né, da dor, da parte emocional daquilo que ele está sentindo, né? E Tolstói mergulha nas reflexões internas do Ivan. O Ivan sozinho, separado lá no quarto, pensando na vida dele. E a morte e a revelação, é a terceira parte. Ela culmina com a agonia do Ivan. É nesse momento que ele enfrenta as verdades da sua existência. Ele até então não tinha pensado na existência dele. Eu acho que muitos de nós, eu sou um, ele não vai pensando, ele vai vivendo, vai procurando levar a vida da melhor maneira, mas ele não pensa exatamente no fim. Então a gente não vive pelo fim, a gente vai vivendo e quando o fim chega, que a gente pensa. A morte se torna uma revelação e Ilyich, antes de morrer, experimenta uma profunda transformação espiritual. Ele realmente tem como que uma visão, né? Então seriam 3, a meu ver, essas 3 as divisões, as 3 partes em que o livro estaria dividido, né? Quais são as reflexões e mensagens do livro? Também, isso é a minha opinião. Confronto com a realidade, falsidade da vida convencional, importância da autenticidade e compreensão e aceitação da vida da forma que ela vem. Vamos para o próximo, por favor. O foco na... Volta um pouquinho. Aí. O foco narrativo. A narrativa concentra-se no alto... Eu não revisei essa parte, mas nas reflexões do Ivan Ilyich. Então, ele vive fazendo as suas reflexões, né? O foco narrativo dele. A existência do protagonista muda drasticamente
quando ele contrai uma doença grave e terminal. Na realidade, não se sabe qual é essa doença. A única vez que algo parecido com doença é quando ele compra uma casa nova, ele começa a mobiliar a casa nova, começa a fazer a decoração, ele sobe de uma escada e cai da escada. E aí o empregado dele vai lá e cuida dele. Mas não se sabe se foi a partir daí que ele adquiriu a doença, se foi por causa disso que ele adquiriu a doença ou se é uma outra doença. No fundo, a doença dele, o mal dele, é um enigma, a gente não fica sabendo. À medida que a saúde se deteriora, Ivan começa a questionar o sentido da sua trajetória. Então, aí eu pus algumas figuras, mais ou menos, indicando como foi a carreira dele, aí, como foi a vida do Ivan Illich. Vamos para a próxima, por favor. Ivan, o espelho e o leitor. É aí que eu acho que o livro pega em termos de ser um livro universal. A morte de Ivan Illich estabelece uma profunda conexão entre o protagonista, entre o Ivan, e o leitor. Então, muitas vezes, eu acho que nós nos identificamos com o Ivan Illich. À medida que acompanhamos a experiência do Ivan, somos convidados a refletir sobre nossa própria existência e seu significado. A novela incentiva o leitor a considerar como ele mesmo está vivendo. Eu não fiz muitas revisões nesse texto aí, hein? Somos induzidos a pensar como enfrentaríamos a nossa própria mortalidade. Então, cada um de nós, depois, no fim, enquanto está sossegado, quieto, vai dormir, como é que a gente vai enfrentar a nossa morte? Todos nós sabemos que vamos morrer, né? Mas a gente não pensa muito nisso. Esse livro convida a gente a pensar. Ivan Illich representa não apenas um indivíduo, mas todos nós, né? A morte do Ivan Illich é uma obra atemporal, que faz refletir sobre a razão como se leva a vida. Ou seja, tanto faz se ele escreveu na época do czar, se ele teria escrito na época dos romanos ou hoje, ela é uma obra atemporal. A profundidade e o realismo do livro ressoam nos leitores de todas as épocas e locais. O próximo ali, por favor. Bom, volta um pouco. Aí. Ah, volta um pouco ali. Não precisa voltar. Mais um ali. Peço desculpas que eu tenho problemas. Ah, não, então tá bom. Vamos aí. Não, Vai. não, não, não. Bom, aí. Vou voltar. Só ter paciência. Tá bom. Aí, É? é esse daí. Era aquele, o próximo. Aí. Isso. Tá bom, ótimo. Obrigado, Ari. Desculpa eu estar te enchendo a paciência. Sorry. A personalidade inicial, ambição e aparência social. Então, essa é a figura do Illich no começo. Ivan é um homem ambicioso, preocupado com a imagem, obcecado pelo trabalho e pelas promoções. Ele segue uma trajetória típica de um homem de classe média alta, buscando segurança financeira e status. Vida convencional. A vida do protagonista é marcada pela rotina previsível, ou seja, tudo que vai acontecendo na vida dele é previsível. Ele não age na vida, né? A vida vai fazendo que ele faça as coisas. Ele faz as coisas em conformidade com as expectativas sociais. Mudanças ao enfrentar a doença terminal. Quando Ivan contrai a tal doença grave, que nem os médicos sabem qual é, sua vida muda drasticamente. É aí que a vida dele muda, é aí que ele começa a pensar na vida e na vida que ele levou. O próximo, por favor, Ari. Bom, ao enfrentar a possibilidade da morte, o protagonista começa a questionar o significado da existência, né? Então, à medida que a saúde se deteriora, Ivan sente um isolamento crescente. Ele vai se sentindo que ele está sozinho. Ele que sempre quis viver em sociedade, no meio dos amigos, dos colegas de trabalho e tudo mais, ele começa, quando ele fica doente, ele começa a se sentir isolado. Ele é um só, né? Ele percebe a indiferença das pessoas e a superficialidade das relações sociais.
Ivan Illich dá conta que a felicidade e o significado da vida não podem ser encontrados nas conquistas materiais e no prestígio social. Eu acredito que seja essa a mensagem que o Tolstói quer passar, né? Ivan se arrepende por não ter vivido uma vida baseada no amor, compaixão e na busca de propósitos mais relevantes. O outro ali, por favor. Reflexões filosóficas, né? O livro explora questões existenciais e a busca por propósitos genuínos. Tolstói critica a sociedade que prioriza o materialismo e a superficialidade. Essa é uma das críticas que o livro faz, né? A relação entre o protagonista e sua esposa, a Prascóvia, é complexa e reveladora. Prascóvia é retratada como uma pessoa antipática, egoísta e pouco interessado pelas agonias do marido. O casamento entre Ivan e Prascóvia não foi baseado no amor, mas nos interesses materiais e convenções sociais. Vamos para o próximo, por favor. No início, a esposa assume os cuidados requeridos pelo marido, né? No começo da doença dele, a mulher até que fica um pouco perto dele, tenta dar uma força, etc. e tal. Mas quando a doença se agrava, ela cansa e terceiriza os cuidados do marido para o Gerassim. Gerassim era um empregado lá. A relação entre Ivan e Prascóvia reflete a superficialidade e a falta de autenticidade de certos casamentos, né? Então, é um casamento de fachada. Prascóvia permanece distante e preocupada apenas com suas próprias necessidades. Ela quer saber como vai ser a vida dela depois que o marido morrer, porque é ele que provia tudo, né? Gerassim é um jovem camponês e ajudante do mordomo da família. Ele tem um vínculo afetivo e cuida do patrão sem reclamar, demonstrando empatia e compaixão. Então, quem realmente cuida dele é um camarada que é um camarada simples. Não é ninguém com nenhuma das pessoas com as quais ele convivia, né? Vamos para o próximo ali, por favor. A relação de Ivan com os filhos. Próximo ali. Aí. Distância emocional. O Ivan mantém uma distância emocional com sua família, incluindo seus filhos Vladimir e Lisa. Ele no romance, né, ele tem 2 filhos com a mulher dele, né, o Vladimir e a Lisa. Vladimir e Lisa são retratados como distantes e indiferentes ao sofrimento do pai. Lisa, depois da morte de Ivan, está ansiosa para que o velório termine logo e a vida continue. Ele realmente, o autor, ele mostra que a filha quer que se livrar logo, quer que o enterro aconteça logo e ela siga a vida dela, né? Conflitos, falta de comunicação. Ivan e Lisa, que é a filha dele, não compartilham seus sentimentos. A comunicação entre eles é limitada e formal. Desprezo pela morte. Enquanto Lisa quer que o momento macabro do velório termine, o Gerassim, que é o camponês que cuida do Ivan, encara a sua morte como uma grande perda. Então, a única pessoa ali, daquele todo, que fica com dó, que é copartícipe da dor do Ivan, é o mordomo, é o auxiliar do mordomo, tá certo? Esse tal de Gerassim. Vamos para o outro, por favor. As amizades, que é outro foco que o autor mostra, né? As amizades. O Piotr Ivanovich foi colega de Ivan na Faculdade de Direito e no Tribunal de Justiça. Então, eles estudaram juntos, segundo o romance, né? E eles fizeram amizade, inclusive dentro do trabalho. Embora sejam considerados seu melhor amigo, a relação é dúbia. O Piotr, o Ivanovich, né, comparece ao enterro de Ivan não por vontade própria, mas por obrigação social. Então, esse era o melhor amigo dele. Devido ao funeral, Ivanovich se aborrece por não poder participar de uma partida de cartas que já tinha sido agendada. Então, o cara fica o tempo todo, em vez de pensar no amigo falecido, ele pensa na partida de cartas que ele perdeu ou não vai chegar em tempo de participar na íntegra. A amizade entre os dois é marcada por ambiguidades e convenções sociais. Enquanto Ivan enfrenta a doença, o Piotr revela os aspectos da superficialidade e da hipocrisia da sociedade. A obra examina a natureza das relações humanas e questiona sua autenticidade.
isso é válido para todos os tempos, tá certo? Por isso que eu disse que a obra é atemporal. Vamos para o outro, por favor. Em resumo, a amizade entre Ivan e Piotr é retratada com uma mistura de camaradagem, dever social e desilusão refletida na complexidade das convivências. O significado da morte, que é aquilo que ele foca também. Isolado, o protagonista percebe a indiferença das pessoas ao seu redor e a superficialidade dos relacionamentos. No final, ele compreende que a felicidade e o significado da vida não estão nas conquistas materiais ou no prestígio social. Aí ele se dá conta que ele viveu de uma maneira errada, né? Ivan se arrepende de não ter vivido uma vida autêntica. Toda a novela foca nas questões existenciais, criticando uma sociedade que prioriza o materialismo e a superficialidade. Vamos para o outro, por favor. Aí. Crítica social. A morte de Ivan Illich é uma crítica à sociedade e à forma mais ampla à natureza, e de uma forma mais ampla à natureza humana. Hipocrisia social, ambição e carreira. Ivan Illich é um exemplo da pessoa que vive uma vida de aparências. Ele realmente vive uma vida de aparências. A existência do personagem é desprovida do significado. A sociedade valoriza a ascensão na hierarquia, mas Tolstói questiona se isso é realmente aquilo que importa. Quanto às relações sociais, é interessante, as relações sociais são superficiais e movidas por conveniências. Logo no começo do livro tem isso daí. Os colegas ficam sabendo através de um noticiário que ele faleceu. E os colegas de trabalho, quando leem da morte dele, querem saber, conversando entre eles, o que podem lucrar com a morte do Ivan, né? Quem vai ser promovido, o que eles vão ganhar. Então, mostra exatamente esse foco materialista das relações sociais. Então, mostra que a amizade é uma amizade meio que entre aspas, né? Vamos para o outro, por favor. A hipocrisia está presente quando aparências são mantidas, mas a empatia está ausente. Então, é o tempo todo isso, né? Materialismo. A sociedade está presa aos bens materiais, riqueza e status. Isso que mostra o relacionamento dele. Ivan Illich também cai nessa armadilha. Mas, ao se confrontar com a morte, percebe que essas conquistas não têm grande valor intrínseco. A futilidade das normas sociais. Ivan segue as normas da sociedade sem questioná-las. Então, durante a vida toda, ele vai vivendo conforme as regras da sociedade. Ele não se pergunta se aquilo está certo, está errado, se ele deve se comportar de maneira diferente. Ele simplesmente vive em consonância com a sociedade. Só sua doença leva a avaliar a validade dessas regras. O caminho para a morte de Ivan Illich é uma jornada de autodescoberta. Aí que ele vai se descobrindo, ele vai vendo quem realmente ele é, como ele realmente viveu. Tá? Vamos para o outro, por favor. Simbolismo do sofrimento. O sofrimento de Ivan Illich tem um simbolismo profundo que revela os aspectos essenciais da condição humana e da sociedade. Tá? Frivolidade e busca por status. A vida de Ivan gira em torno do status social. Ele realmente se preocupa, sempre se preocupou até começar a ficar doente com o status social. Ele é um imitador, sem traços originais, que busca replicar o comportamento da classe social à qual ele pertence. Ou seja, ele quer repetir, ele repete, sem pensar muito, aquilo que os outros fazem, aquilo que o pessoal da mesma classe social dele faz. A ironia da doença. A doença de Ivan expõe sua enfermidade moral. Não sei se está muito bem escrito isso aí, mas então, sua enfermidade. Enquanto Ivan sofre, sua vida é reavaliada, ele se confronta com suas próprias escolhas. Ou seja, ele é aquilo que ele escolheu ser. Ele foi, né, aquilo que ele escolheu ser, sem pensar muito nisso. Vamos para o próximo. Esse é o último aí, para vocês ficarem tranquilos. Conclusão. A vida e a morte. A reflexão sobre a própria mortalidade e o significado da vida são os temas
centrais do livro e valem para todos os leitores. Então, isso vale para todo mundo, né? Como eu disse desde o começo, quer dizer, é um livro atemporal. Através do sofrimento do protagonista, Tolstói nos convida a questionar a nossa própria existência e a buscar, um significado além das aparências. Em suma, o sofrimento de Ivan Illich transcende o indivíduo e se torna um espelho para a condição humana. E eu coloquei aí do lado uma frase desse cara que é genial. Eu considero um dos maiores poetas, se não o maior poeta, pelo menos dos que eu conheço, né? Que foi o Fernando Pessoa. Ele escreveu no Lisboa Revisitada: não me venha com conclusões, a única conclusão é a morte. O Fernando Pessoa ele sintetiza nessa frase tudo que foi escrito no Ivan Illich, pelo menos eu acho. Então, é isso aí, pessoal. Então, eu agradeço a paciência que vocês tiveram, agradeço a inspiração e as dicas que o Carlos me deu. E agora fica aberta a conversa para se alguém quiser conversar ou quiser apresentar alguma coisa. Muito obrigado. Olha, eu queria falar um pouco. Pode falar. Roberto, eu fiquei impressionadíssimo com a sua análise. É a primeira vez que eu participo. Eu acho que um catedrático de literatura não teria feito melhor. Você não conhece os amigos do grupo. Sou surpreendido. Eu só queria fazer pequenos comentários. Concordo com tudo que você disse. Eu achei um texto angustiante, talvez já ele pressentindo como poderia ser a morte dele, que ele escreveu mais no fim, né, da vida. E é um livro que provoca uma agonia, né? E eu vejo a revolta dele em dizer: morrer, tudo bem, todo mundo vai morrer. Mas eu fui um homem justo, eu fiz tudo certo. Morrer, tudo bem, mas eu não queria sofrer. Quer dizer, o que ele não aceita é o sofrimento, não é tanto a morte, na minha impressão. Acho que está certo, Eurico. Ele tem uma atualidade, como você disse, é um livro assim, universal, né? E que toca todo mundo. Porque o que eu gostei muito é a crítica que ele faz aos médicos, né, que são doutorais na sua postura, né, e que sabem tudo e enganam ele, não sabem diagnosticar, não sabem que dá de remédio. E eu lembrei muito de um amigo meu que é médico, o doutor Lauro Pimentel, que ele diz para mim, toda vez que eu reporto algum problema médico, ele diz: cuidado com os médicos, né? E ele fala muito bem disso, ele critica e faz até uma ironia, né? Ele liquida com a homeopatia, isso em 1800 e tanto, que hoje se sabe que a homeopatia não existe nenhuma base, né? Mas ele já fala isso. Opa! Você é médico, não? Calma. Um de cada vez, por favor. Deixa eu terminar mais um pedacinho. Assim. A versão que eu tenho foi traduzida pelo Marquês Rebelo. E não diz... Eu imagino que o Marquês Rebelo não sabia russo, mas não disse ele deve ter traduzido, eu imagino, do francês. E um último comentário, quando ele fala do Guerracim aí, o livro é muito na linha de um outro livro dele que chama Senhores e Servos, que é muito parecido e mostra a fidelidade dos servos, dos empregados mais humildes ao patrão. O amor, nesse outro livro ele fala disso, do amor do servo, uma situação trágica, para com o patrão. Mas eu encerro aqui, eu achei fantástica a sua apresentação. Obrigado, Eurico. Eu concordo com aquilo que você disse, viu? Ivan, não, menos da fantástica apresentação. Tá bom, então tá. Desculpa. Bom, Ivan, o fica seguinte, calmo, Paula. Fica calmo? Não fico calmo jamais. Eu achei dentro do meu livro aqui, eu li há mais ou menos um ano atrás, e achei meus apontamentos hoje. Então, nem precisei... Meus apontamentos são muito na direção do que o Roberto falou, do que o Eurico falou também, mas eu tenho um ponto de discórdia, que eu vou ser muito rápido nos pontos de concórdia e vou tentar alinhavar uma coisa que eu discordo um pouquinho, até para que haja debate, senão
Claro. fica monocórdica a coisa. Bom, concordo quanto à sua análise da frivolidade e da leviandade social, que fica muito claro, né? Aquela ironia de quem vai ficar com que cargo. A parte também, assim, da hipocondria é muito interessante, que apresenta a fragilidade da vida, porque tudo começa com uma pancada que ele recebe no abdômen. E embora a doença nunca seja manifesta, ou seja, descoberta clinicamente, leva uma coisa muito frágil. Quer dizer, hoje você está bem, você leva uma pancadinha aqui na coisa e de repente você já está encaminhado para a morte. Fica muito claro também o eixo da solidão da doença, né? Que por mais que você possa ter família, a doença é sempre uma coisa solidária e que só é atenuada, vamos dizer assim, pelo Guerassim. E a banalidade da morte. E agora, aonde que eu acho que você pintou uma tinta um pouco forte, Roberto, que é meu ponto de discórdia. Eu não acho que no livro esteja tão claro que que ele tem um arrependimento da vida que levou. Ah, Salvo o melhor juízo, podemos voltar a esse tema e examinar com mais precisão, apenas nas últimas 15 linhas, Tolstói, que era um materialista, ele apresenta na hora da morte como se uma janela fosse aberta e ele fala: puxa vida, agora não tem mais dor, não tem mais sofrimento, que alegria. Quer dizer, é o divino que entra como um raio de sol pela janela. Eu não percebi dentro do romance, assim, não que você esteja errado, não é isso, mas eu acho que você pintou na apresentação com tinta um pouco forte, um processo de arrependimento da vida que levou. Eu não senti muito isso lendo o livro, não. Depois eu quero que você comente. E por último, que esse é o único ponto que eu tive uma leve discórdia de você. O resto, a sua análise realmente tá maravilhosa, né? Eu queria também agora chamar um aspecto literário, que é o aspecto da concisão, né? Da síntese, que eu já falei aqui, que o Calvino simbolizava como uma das 6 grandes coisas a se buscar na literatura. Eu li em algum lugar que ele escreveu 2.266 páginas para esse livro, das quais apenas 132 foram usadas no romance. Então, há um processo de descarnamento literário que torna esse livro poderoso, porque, na verdade, assim, aparentemente está se falando de coisas que são meio óbvias, mas tudo ali é essencial, só sobrou o essencial. É isso que eu acho muito, muito, muito interessante. Tem outros autores que também trabalham muito bem essa coisa da síntese, mas você vê, o Ana Karenina e o Guerri são livros extensos, e nesse daí ele escreveu um livro extenso e cortou drasticamente, né? Cortou a 5% do material escrito. Então, acho que esse elemento da concisão precisa ser valorizado dentro do romance. É isso, e agradeço. Você realmente, como sempre, foi preciso, Roberto. Ivan, Obrigado pela apresentação. eu agradeço os teus comentários, eu acho que foram bem oportunos e acho que você tem razão quanto a essa questão do arrependimento. Eu acredito que o Tolstói ele não evidencia tanto o arrependimento com palavras de arrependimento, mas a gente percebe, eu percebi o descontentamento, vamos dizer assim, que ele tem com a esposa, que foi uma pessoa que ele se dedicou à esposa no livro, e ela, de repente, o abandona. E também o relacionamento que ele tem com os filhos. Os 2 filhos, quando ele está vivo, ele tem algum contato com os filhos, mas é um contato bastante superficial. Então, eu acho que, nesse sentido, eu acho que você tem razão. Eu acho que a tua observação é bem colocada, mas eu acho que ele se arrepende assim de uma certa maneira dele ter se dedicado tanto, nesse caso específico, à família e ter tido tão pouco de volta. Na realidade, ele teve de volta o que a família devia ter lhe dado, foi dado pelo Gerassim. Quer dizer, mas eu acho que você está certíssimo. Sim, eu Carlos, me referi especificamente ao divino só, tá? Que o divino Ah, só entra nas últimas 15 linhas do livro. Só isso. perfeito. Carlos,
Você consegue pôr a câmera, não? Carlos. Tô indo. Bom, eu estou muito em linha com o que o Ivan disse e queria comentar algumas coisinhas aí que me chamaram a atenção. A primeira, que dificilmente o Tolstói descreve personagens. A gente raramente vê características físicas e um dos poucos casos é quando ele descreve o Gerasim, realmente, e quando também ele fala da Priscóvia, que foi uma mulher bonita e que se transforma numa mulher gorda e de mau hálito. Eu achei muito interessante esse tipo de caracterização ou descaracterização física dos personagens. Outra coisa que me chamou bastante atenção foi um conjunto de palavras que se repete constantemente ao longo da carreira dele e até da vida particular. Então, tanto a vida pública como a vida particular, elas são marcadas por um conjunto de palavras que o Tolstói chama, né, de, em bom francês, né, do que, Lúcia, você também leu esse livro, lembra? Como il faut. Como ele Como for. il faut, como se É. deve, como... Isso aí é impressionante como o livro todo, durante a vida saudável, né, do nosso amigo, é como il faut. É como se deve, as coisas devem ser feitas como se deve. E por grande ironia, os médicos retribuem ao Ivan Illich como il faut. Como ele for. Quer dizer, eles o tratam como il faut. E ele se ressente disso. E aí talvez caia a primeira ficha dele, nesse sentido, que a vida dele inteira foi permeada por como il faut. Finalmente, né, o que me chamou muita atenção foi por que começa desse maneira um livro, né? Escrito nessa época. Claro, em outras épocas seria perfeitamente razoável, mas por que começa com a morte? Então, a minha interpretação bem particular é a seguinte: no começo, você apresentar todas as pessoas que, de uma forma ou de outra, se beneficiariam com a morte do Ivan Illich, é bastante interessante. Mas no fim, aparece que o grande beneficiado da morte é o próprio Ivan Illich, porque ele compreende coisas que ele nunca tinha percebido. Roberto, parabéns, e eu não te ajudei, não. Você foi sozinho nessa. O Carlos foi meu muso. Eugênia. Rosa, enquanto isso, desculpa, viu, Rosa? Desculpa que eu contei o fim do livro que você está lendo. Você está sem som. Bom, enquanto ninguém fala, só Atenção, como mais Rosa. um pequeno comentário sobre o nosso amigo, o filho, Vladimir, que no finzinho ele se aproxima bastante do pai, ao contrário da filha. E é interessante a descrição que o Tolstói faz dele, que eu chamo constantemente só de ginasiano. É bem interessante. E só no fim é que com a aproximação do filho alguma coisa acontece. Ok. Oi, pessoal. Oi, Wagner. Fala, Wagner. Oi, Wagner. Cheguei. Perdeu, Roberto, tem sido boa a tua apresentação. Fala, Lari. Maria Eugênia, Oi. fala. Ah, desculpa, eu achei que você estava na minha frente ali. Não, eu estou atrás. Eu quero dar parabéns, né, pela excelente apresentação e por acaso esse é um dos livros que eu mais gosto na minha vida também. Já li várias vezes em diferentes épocas e cada vez ele me traz uma coisa diferente. É, além de tudo que vocês falaram, que eu concordo, eu acho que tem o processo da doença
nos últimos anos, acompanhando a morte da minha mãe, do meu pai, do meu tio, da minha sogra, todo mundo com doenças longas, prolongadas e difíceis, eu acho que a psicologia do doente é mostrada tão bem, aquela revolta inicial, por que que sou eu, por que que fui eu? Ele fala isso tantas vezes, eu acho que ele demora para ter, é mesmo meio no fim do livro, como o Ivan fala, mesmo que tenha algum momento de luz, mas normalmente ele está muito revoltado. Eu fui legal, tal. Daí ele vai começando a lembrar que ele não foi tão legal assim, que ele deixou passar várias oportunidades de ajudar os outros. Mas mesmo assim, durante esse tempo todo, ele culpa muito os outros. Ele tem raiva porque a mulher está saudável. Vocês se lembram disso? Ele fica com raiva de ver a mulher saudável. E isso é uma coisa que a gente nunca pensa que as pessoas sentem, mas elas sentem porque elas são humanas. Então, muitas vezes, uma pessoa que está doente, está com parentes que ama, num certo momento ela fica revoltada porque eles vão continuar vivendo e a pessoa não. Eu vi isso acontecer em algumas pessoas que eu acompanhei ao longo desses anos. E eu acho que então ele tem uma certa predisposição, tem que lembrar que ele está contando o que ele vê, né? Ele acha que a mulher não vale nada, mas ele afasta as pessoas também, ele está com raiva delas, né? Ele não tem uma ligação afetiva forte. Ele fez o que que ele fez durante a vida toda para elas, como ele for, o que o pai tinha que fazer, prover para a família, tal, mas ele não criou laços. Então, na verdade, ele é um ser humano muito normal e que está confrontado com as suas limitações no fim da vida, com tudo que ele podia ter feito de melhor e não fez. Então, mas demora para ele vencer esse processo. Durante muito tempo ele tem a dor, a revolta, e aquele rapaz que é simples, ele não significa nada para ele afetivamente até aquele momento. Então ele é uma pessoa que está de fora de toda aquela vida que ele teve. Provavelmente, antes de ficar doente, ele nem ia saber o nome do rapaz. E naquele momento, aquele rapaz significa uma coisa para ele, porque ele não tem nada a ver com a vida pregressa. Ele é aquela pessoa que cuida naquele momento. E a gente sabe como as pessoas doentes se apegam muitas vezes aos cuidadores, e talvez seja por isso mesmo. Não seja só a falta de cuidado, que a família não dá cuidado, mas é uma outra relação sem as cargas passadas. Mas isso é só uma coisa a mais. Cada vez que eu leio, em cada época da vida, ele me traz novas coisas. E sobre a qualidade literária, eu concordo com o Ivan. É uma coisa maravilhosa, como tanta coisa pode estar escrita em poucas páginas. Eu acho que um livro que tem essa mesma qualidade que a gente podia explorar alguma vez é O Estrangeiro, do Camus, que também é uma pérola maravilhosa concentrada em pouquinhas páginas, que o cara deve ter reescrito 1000 vezes para ficar aquele perfume concentrado, né? Mas eu acho que foi muito legal toda a visão que o Roberto trouxe e as observações dos colegas também, eu concordo com elas, elas enriqueceram aí a sua apresentação, Roberto. Obrigada, viu? Foi ótimo. Vai, Lúcia. Roberto, a primeira coisa, então, tá escutando ou não? Sim. A primeira coisa, eu queria dar os Estou parabéns escutando. para o Roberto pela apresentação perfeita, pela ilustração que ele conseguiu fazer. As ilustrações estão ótimas. Então, Lúcia, deixa eu mostrou que fazer um você. parênteses. Oi. Desculpa. Eu tinha alguns erros. É que quando eu faço alguma apresentação, eu passo o rascunho para o Wagner, né? E um dia ou dois antes da apresentação, eu já fiz a revisão e passo a revisão. O Wagner fez o favor de apresentar o rascunho. Tinha figuras melhores, inclusive, e menos erros de português. Mas o Wagner, como sempre gosta, em português, claro, de me sacanear, ele passou o rascunho, mas não foi É uma mal. desculpa Muito obrigado, esfarrapada, de qualquer né? maneira. É uma desculpa Olha, isso esfarrapada. se teve erros, foram mínimos, não deu para perceber. Pelo menos para mim não deu. Ah, e o que me chamou também a atenção é que ele pouco fala mal dos companheiros, que na realidade eram os hipócritas, né, os colegas dele. Mas ele cai matando sempre em mulheres. As mulheres sempre são o diabo para ele, inclusive nesse conto, nessa novela. Em outras novelas também, principalmente nessas curtinhas,
todas elas, a mulher é o diabo. Inclusive, tem um dos contos, uma das novelas, é chamada O Diabo. E o diabo é uma mulher. Qualquer semelhança é mera coincidência. Mera coincidência. Brincadeira. Bom, se ninguém mais quer falar, eu mais uma vez queria. Ah, fala, Eurico. Então, quando eu comecei a ler o livro, eu fiquei pensando se, como ele começa com a morte do personagem, como disse o Roberto, eu fiquei pensando se o Machado de Assis não se inspirou nessa passagem aí para escrever o Dom Casmurro. Isso. Exatamente. Existe uma relação, mas eu tive essa impressão. Isso, Eurico, algum crítico já falou isso também, não me É, lembro o onde que eu li. Eurico, Cuba. você sabe que eu observei isso também, cara. E aí eu fui olhar quando ele escreveu o livro, quando o Machado de Assis Brás escreveu o livro. Cubas. Só que minha memória é tão volátil que eu não me lembro quem escreveu antes, se foi o Machado de Assis ou se foi o Tolstói. Acho que foi Eu o vou olhar Tolstói. outra vez. Tolstói antes. Foi o Tolstói? Ah, Mas então não é o Dom Machado de eu Assis, Casmurro, fui é sim. o olhar Brás lá. Cubas. O Acho que Memórias ele se Póstumas inspirou. do Brás Cubas, né? Mas olha, no mês que vem, nós vamos ter o Eurico aqui discutindo conosco o livro que ele publicou, que é Guaporé. Então, vai ser na primeira segunda do mês de maio. Eurico, você quer dar Eu não, uma palhinha rápida assim, só o pessoal, né, ficar interessado em comprar o teu livro e ler? Oi, boa noite. Boa noite. Boa noite. O livro está disponível, Eurico, nas livrarias? tá nas livrarias, mas comprando pela Amazon é a metade do preço. Legal. É? Então faz o Ótimo. seguinte: coloca logo o nome do livro para a gente poder buscar. Guaporé. O livro se chama Guaporé e eu sou Eurico Cabral. Se você entrar na Amazon ou na estante virtual, o preço é a metade das livrarias. Legal. Agora, eu estou morrendo de medo, porque eu não sabia que engenheiros tinham um conhecimento literário Mas não é só engenheiro que dessa tem aqui. ordem. E Não é só engenheiro. eu não tenho. Foi o meu primeiro livro. Eu fui um cientista, não tenho nenhuma experiência literária. Então, acho que vai ser uma tragédia. Vai ser ótimo. Eurico, uma pergunta. Inclusive, eu fiz ao Wagner e ele, como de hábito, não soube responder. Guaporé não era um nome de um estado? Era um território. É um território. E como é o estado hoje? Hoje é Rondônia. Ah, obrigado. Está respondido. Muito bom. Bom, mais Vai, Ari. alguém? Mas Mais olha, alguém não. só para dar uma dicasinha rápida, o Eurico é simplesmente professor emérito da USP. E é um naturalista, Não não é? entende nada de literatura. Isso aí. Muito bom. Vamos lá. Ari, Posso falar? Não, além da apresentação, que foi ótima, eu já falei, correndo o risco de ser repetitivo, o mais importante desse grupo é fazer a gente olhar para as coisas que a gente nunca olharia. Quer dizer, eu nunca iria ler um livro como esse. E valeu não só a apresentação, como o fato de trazer para o grupo. Eu queria fazer 3 comentários sobre o livro. Primeiro, o Roberto falou que ele fala sobre amor. Eu não vi ele falar sobre amor. Eu acho que ele passou batido nesse tema. Segundo comentário, que ele não tinha nenhuma relação com a família, a mulher, os filhos, mas tem assim uma pontinha que é o filho, né? O filho tem uma hora que dá a mão para ele, toca a mão dele, e depois, durante o enterro, aparece o filho com os olhos cheios de lágrimas, vermelhos de chorar. Quer dizer, existia alguma coisa entre ele e o filho que ele nem deu muita bola, né, no livro.
E a terceira coisa que eu queria comentar, eu li alguns comentários sobre o livro e sobre o Tolstói, dizendo que ele, quer dizer, ele sentia aquela culpa dele ser rico e ter os pobres. Ele, inclusive, queria liberar os pobres. O Roberto falou isso rapidamente. Ele queria não ser tão apegado ao dinheiro. E na época tinha uma influência daquele filósofo Rousseau, que escreveu alguma coisa sobre o bom selvagem. E o Tolstói também navegava nessas áreas. Quer dizer, todo mundo que era do conhecimento dele eram os hipócritas, tudo interesseiro, e o único cara bom do livro era o criado dele, que era um cara simples. Quer dizer, tem como é que chama? Uma valorização do selvagem, do cara rude, sem estar naquele meio, né? Esses são os meus comentários. Ele estava sintonizado com a época lá, né? É isso mesmo. Assim, nessa época era muito comum, né? Tem vários romances que vão nessa linha, né? Assim, do bom selvagem, da valorização da pessoa mais simples, né? É. Muito bom. Pelo jeito, Tá bom. esgotou, né? É. Gente, Muito bom. lamento que eu perdi, mas eu vou ver, né, Roberto? Eu vou ouvir inteirinha, né? Legal. E eu li o livro, gostei, foi ótimo. Mas é isso aí. A gente se vê na próxima semana. Nós vamos ter na próxima semana a Maria Inês com uma apresentação sobre pães. Pães? História e arte. Olha, Isso. Maria Inês, o Ivan conhece bem, Maria Inês Garcia. Ela é uma consultora do Banco Mundial, uma expert na área de mobilidade, uma pessoa excepcional. Foi minha aluna, por sinal, lá quando eu dava aula. Por isso. E Filha do ela é uma grande cara Mário, né? ótima, sensacional. Então, ela vem aqui para falar com a gente. Acho que a Maria Eugênia deve se lembrar da Maria Inês, mas é da época de 80, que ela fez civil lá na Poli, na época Ô, da ô Bauer. Wagner, Então, ô Wagner, não podia ser diferente. Filha do Mário, né? É. filha do Mário Garcia. Sim, filha Filha do do Mário Mário Garcia, Garcia. Ô, que Wagner, falou e quando que ela fez pole? sobre a Casa São Paulo. Carlos Lembra? São Paulo. Né? É. Ô, Wagner, quando que ela fez pole? Olha, ela se formou tipo 86. Ah, então eu sei quem que era, sim. Certamente, certamente. Sim. E ela falava bastante, era uma pessoa que sempre falava o tempo todo. Ninguém passou incólume, todo mundo vai se lembrar dela. É uma ótima pessoa. Legal. E filha do Mário Garcia é um cara excepcional. Bom, gente, é isso aí. Até Ô, a semana que Wagner, vem. Vai ser, Parabéns, viu, semana que Roberto? vem vai ser no dia 8. Wagner, eu só, Dia 8 é segunda-feira. Diga. Imagina. É isso aí. Tchau, gente. Até Tchau. mais. obrigado, hein? Obrigado, Roberto. obrigada. Parabéns, Valeu Roberto. cada minuto. Valeu, Roberto. Rosa, Parabéns. desculpa, hein? Parabéns, Não, Roberto. Legal. não, Parabéns.